Amém. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá. Queridos, eu estou preparando algo para a gente continuar aqui nossa saga de ensino. E hoje eu vou pregar uma mensagem sobre o Espírito Santo. Eu tinha 2 mensagens para ministrar. Estava com 2 balas aqui no gatilho. Uma sobre ética cristã, baseada no pensamento paulino, e outra sobre a pessoalidade, ou melhor, sobre a busca do Espírito Santo. Eu vou falar sobre o Espírito Santo nessa noite com vocês, e eu gostaria que vocês me acompanhassem. Queridos, a pessoa do Espírito Santo, essa ideia de Espírito Santo como uma pessoa distinta, isso é único da fé cristã, tá? O Espírito Santo, diferente do Pai e diferente do Filho, isso é único do cristianismo, católico e protestante. Nós acreditamos dessa forma. E baseado num pensamento de inúmeras religiões e seitas, o pensamento deles sobre a pessoa do Espírito Santo não é esse, tá? O Espírito Santo para uns é subordinado ao Pai, o Espírito Santo para outros não é Deus. O Espírito Santo, ele não cumpre o papel de Deus, deidade, da mesma essência e poder que o Pai e que o Filho, e vão nascer muitos conceitos. Eu quero começar essa mensagem fazendo um breve histórico aqui sobre a pessoa do Espírito Santo, porque isso é muito necessário nós entendermos. Porque as heresias, presta atenção, por exemplo, o arianismo é uma heresia do século II. No final João morreu ali por 92, 95 depois de Cristo, e ali o gnosticismo, o arianismo, essa seita, ascetismo, já assolavam a igreja. Só que o pensamento do Antigo Testamento sobre o ruar, a palavra para espírito no Antigo Testamento é ruar, que pode ser traduzido como sopro, vento, assopro, né? Era que o Espírito emanava de Deus. Preste atenção, o Espírito não é distinto de Deus no Antigo Testamento. Ele emanava do Senhor, ele era uma parte de Deus. E Ário pegou esse pensamento. Como Ário acreditava, ou melhor, não acreditava na divindade do Espírito Santo, e acreditava também que o Espírito era subordinado ao Pai, ele então criou que o Espírito era inferior, tanto ao Pai quanto ao Filho. E por incrível que pareça, hoje nós temos seitas que têm esse mesmo pensamento, e você já vai ver daqui a pouquinho aqui na frente. Só que 325 depois de Cristo nós temos o Concílio de Niceia. 381 depois de Cristo nós temos o Concílio de Constantinopla. E esses 2 concílios, eles foram muito importantes porque eles já tratavam acerca não só do Espírito, mas acerca do Pai, acerca do Filho. E o que era que acontecia nesses concílios? Simples, olha aqui para mim. Esses concílios eram para decidir o que nós temos hoje como doutrina. Por exemplo, foi no concílio que decidiram que Cristo era Deus e era homem. Foi no concílio que decidiram que Cristo encarnou. Foram os concílios que decidiram que o Espírito Santo é Deus e da mesma essência, da forma do Pai e do Filho. Só para você ter uma ideia, há um pai chamado Basílio de Cesareia. Em 374 depois de Cristo, esse pai da igreja já dizia que o Espírito Santo, ele era digno de honra, de glória, de adoração, assim como o Pai e assim como o Filho. Justamente porque ele queria camuflar, ou melhor, ele queria confrontar as seitas, como o Ário, como o arianismo que estava por ali circuncidando o cristianismo. Olha só, fazendo aqui um breve resumo histórico, no século II, Justino de Roma no século II, disse que existiam 3 pessoas, olha só, existiam Pai, Filho e Espírito Santo. Já Irineu de Lyon, ele diz que o texto de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, que está escrito: façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança, ele se aplica à pessoa do Pai, à pessoa do Filho e à pessoa do Espírito Santo. E Tertuliano, no século III, Tertuliano, um outro pai da igreja muito importante no século III, pastor Narciso, por que é importante o testemunho dos pais da igreja? Simples, alguns desses homens foram discípulos dos apóstolos, tá? Então, os apóstolos morrem no final do 1º século e os discípulos dos apóstolos são os pais apostólicos, os pais primitivos, os pais da igreja. E no final do 3º século, esse pai Tertuliano disse: olha, o Espírito é distinto do Pai porque ele também é uma pessoa.
E só que, por exemplo, no final do século IV, tinha os macedônios. Fale aí, macedônios. O que era que eles faziam, pastor? Nada. Eles só negavam a divindade do Espírito e diziam que o Espírito era subordinado ao Pai. Os macedônios diziam que o Espírito, evangelista Rafael, era uma espécie de anjo. Da mesma forma, tinha os socinianos. Os socinianos, por serem monoteístas e queriam preservar a fé somente ao Deus Pai, eles diziam que o Espírito Santo não era divino. E os unitarianos, ou unitaristas, eles eram uma espécie de um povo modalista. O que significa isso? O modalista tem um pensamento que Deus é um só, mas que se manifestou de 3 formas diferentes. De um momento ele se manifesta como Pai, em outro momento ele se manifesta como Filho, e em outro momento ele se manifesta como Espírito. Quando eu venho para cá, para as religiões mais de matriz africana, por exemplo, quando você pega Umbanda e Candomblé, olhe para cá. Na Umbanda, a divindade principal é Olorum. Ifá e Orixá são duas divindades inferiores que são subordinadas a Olorum. É como se Olorum fosse o Deus principal, e as outras deidades, Orixá, Oxalá, Ifá, fossem deidades que fossem subordinadas. Já no pensamento do Candomblé, Ifá e Ixá devem obediência a Olorum. Allan Kardec, ele disse que o Espírito Santo emanava de Deus. Olha o pensamento, mesmo o pensamento do Antigo Testamento. Ele não dizia que o Espírito era diferente do Pai, ou melhor, isso. Ele dizia, Allan Kardec confundiu o Espírito com a alma. E ele disse que o Espírito era uma emanação de Deus. Já o pensamento do Islã, isso aqui é interessante. Coloca para mim esse texto aqui, João capítulo 14, versículo de número 16. Dá uma glória aí, irmão, para ajudar o pastor. Isso, você está tenso e você me deixa tenso. Olha só, eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro Consolador. Sabe o que foi que os muçulmanos fizeram? Eles disseram que essa tradução está errada. Porque a língua que Jesus falava não era hebraico, mas era o aramaico. E na aramaico, a palavra consolador, que é paracleto em grego, é parakletos. Ou melhor, é periklitos, que significa Maomé. Eles dizem que o consolador desse texto não é o Espírito Santo, mas é Maomé, o principal profeta do Islã. Então você pode observar que cada um tem a sua maneira de observar a seita. Olha, quando eu chego para cá, para os testemunhos de Jeová, já as seitas do final do século XIX, os testemunhos de Jeová vão falar o seguinte, mesmo o pensamento diário. Para os testemunhos de Jeová, que é um pensamento ariano, o pneuma, o espírito, é uma força impessoal. Por quê? Porque é um ser divino inferior ao Pai. Um exemplo, é como se Deus fosse a hidrelétrica de Tucuruí aqui perto da gente e o espírito fosse só essa energia que saísse da hidrelétrica. Esse é o pensamento que o testemunho de Jeová. Vou te dar uma dica aqui para você afastar um testemunho de Jeová da sua casa. Só dou a dica se você dá glória a Deus. Quando ele bater na tua porta de manhã, você vai falar o seguinte para ele. Você vai falar assim, olha, eu te recebo aqui, faço um café e te dou um pão com presunto. Mas primeiro tu vai fazer uma oração no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, abençoando a minha casa. Ele não vai fazer. Por quê? Porque para ele Jesus é Miguel e o Espírito Santo não é Deus. Os mormons, eles já acreditam que o Espírito Santo é Deus. Só que eles são triteístas e eles acreditam que o pensamento do Espírito é o quê? Subordinacionismo. A gente precisa entender subordinação e economia, porque isso vai nos esclarecer muitas coisas. Agora um ponto principal, presta atenção. O Antigo Testamento, como eu disse, o Espírito, ele não é distinto de Deus. Nos pais da igreja já é. No Novo Testamento, em Paulo, nas Paulinas, nas 13 de Paulo, dos evangelhos e no pensamento das cartas universais, já tem esse entendimento que o Espírito é distinto. Agora presta atenção. No Antigo Testamento, a palavra Espírito de Deus aparece 11 vezes. Espírito do Senhor, 25 vezes. E Espírito de Deus aparece 3 vezes. Por quê? Porque no Antigo Testamento, o Espírito não é distinto de Deus. Ele é só uma emanação de Deus. Já que no Novo Testamento, o pensamento já é bem diferente. Agora, o que eu quero começar a explicar é como o Espírito realiza a salvação. Irmão, quando eu entendo biblicamente, olha, você já aprendeu uma coisa aqui, o quê? Você já aprendeu que o Espírito é distinto de Deus. Você já aprendeu que diz que o Espírito, ele é Deus também. Você já aprendeu que o Espírito tem a mesma essência, tanto do Pai como do Filho. Mas na salvação, eu preciso entender a ideia de economia e de papel diferente. Por quê? O teólogo que criou 285 depois de Cristo, a ideia de subordinação, por exemplo, eu leio livros do Augusto Nicodemos, do Hernandes Dias Lopes e de alguns autores até brasileiros e até americanos também, e eles gostam de enumerar.
Você já leu algum livro de teologia? Os meninos que leem aqui, o pessoal que lê, as irmãs que lê, da escrita, eles sempre falam assim, ó, primeira pessoa da Trindade, segunda pessoa da Trindade e terceira pessoa da Trindade. Quem já leu isso no livro aí? Eu, particularmente, não gosto de nomenclatura. Por quê? Porque quando você fala primeira, segunda e terceira pessoa, você está subordinando. Por exemplo, quando você fala primeira pessoa, o Pai, a ideia que vem na tua cabeça automática é que é o Todo-Poderoso, 100% de poder. Segunda pessoa, o Filho, 80% de poder do Filho. Terceira pessoa, coitado do Espírito, sobrou 75% de poder para ele, porque o resto é do Pai e é do Filho. Não. A ideia bíblica é que o Pai tem a mesma glória, o Filho tem a mesma glória e o Espírito tem a mesma glória. É certo, é bem certo, olha para cá. Basílio de Cesareia fez um tratado de Trindade que tinha mais de 3.000 páginas. E ele não conseguiu entender. Imagine a gente tentando entender Trindade. A Trindade nós não vamos entender, mas a gente pode tentar chegar perto com a ajuda e iluminação do Espírito. Agora preste atenção, olhe para mim aqui, dá um glória aí mais uma vez. Isso. A Trindade na economia é o seguinte, pastor, como é que eu vou entender o papel da Trindade na salvação? Deixa eu te explicar. Olhe para mim aqui. Os alunos do curso teológico tiveram essa aula quinta-feira. Estão pegando o bis aqui. A irmã Francisca e a irmã Iranês estão pegando o bis aqui. Mas preste atenção aqui. Olhe para mim. O Pai deu o plano. Sim. Deus não trabalha com plano B. O plano estava feito antes da fundação do mundo. O Filho veio voluntário. Mas quem te convence desse sacrifício na cruz de Cristo que te justificou pelo seu sangue é o Espírito. Por exemplo, quando o Pai, agora é para você dar glória devagar, preste atenção e dê glória. Quando o Pai manda o Filho vir morrer e o Filho vem voluntário, ele está glorificando o Pai que deu a ordem e está glorificando o Espírito que vai te convencer do pecado, do juízo e da justiça. Quando o Filho vem e morre, ele glorifica tanto o Pai quanto o Espírito. Quando o Espírito te convence, preste atenção, eu posso pregar aqui, eu posso fazer uma mensagem, mas eu não posso te persuadir. Porque persuasão, por mais que eu possa ser capacitado, ou qualquer pessoa ter um intelecto brilhante, falar de tudo, mas ele não pode abrir o teu coração, porque regeneração é um ato que só o Espírito pode fazer. Agora preste atenção, nós cristãos, em nossas reuniões de oração, de culto, às vezes nós aprendemos a excluir o Espírito dela. Por exemplo, eu tenho certeza, às vezes você ora, meu Deus, abençoe e tal, em nome de Jesus, mas você esquece de orar ao Espírito. E quem está aqui agora no plano, fazendo o papel, e eu não sou modalista não, tá, irmão? Mas quem está fazendo o papel aqui de salvação agora é o Espírito. Por exemplo, Deus está aqui, Pai? Não, o Filho está onde? À destra de Deus Pai. Então quem é que está aqui guardando a igreja? É o Espírito. Quem te convence do pecado, do juízo e da justiça? É o Espírito. Quem te dá os dons de serviço de ministério e ministeriais? É o Espírito. Quem é que opera tudo e não faz com que o homem seja mais mau? É o Espírito. Quem opera a graça como tudo é o Espírito. E às vezes a gente esquece até mesmo de dizer, Espírito Santo, obrigado. Obrigado por esse dia. Obrigado por essa oportunidade. Olha, outro ponto. Quem inspirou o livro? O Espírito. Quem inspirou os profetas? O Espírito. Quem deu a revelação? O Espírito. Quem é que ilumina a tua mente para te ler e entender? O Espírito. Você está vendo o papel dele como é importante? E às vezes nós excluímos o papel do Espírito. Amém ou não amém? Amém. Muito bem. Mas, pastor Narciso, o que o Espírito faz? Tudo. Praticamente o Espírito Santo ele faz tudo. Todas as ações. Olha, lembre-se, usando o texto de Filipenses, capítulo de número 2, o apóstolo Paulo vai dizer que Jesus se esvazia dos seus atributos. Então, naquele momento que Jesus está aqui encarnado, 33 anos e meio em corpo de carne, ele é um homem. Mas, pastor Narciso, em João 2 diz que ele transformou água em vinho. Em Marcos 2 diz que ele levantou um paralítico. Em Mateus 4 diz que ele curou uma multidão de leprosos. Em João 8 diz que ele deu vida a uma mulher adulta. Em João 9 ele cura um cego de nascença. Em Marcos 4 ele acalma o mal. Isso não são milagres, não são sinais? Sim ou não? Mas como Jesus está realizando isso, se ele está vazio dos seus atributos? É porque sobre Jesus, aí vem um termo grego, pleroma, pneuma,
ágios, que é o que, pastor? É um vaso, tá? O Espírito não é um líquido e nem uma água. Ele é uma pessoa, tá? A gente tem muito essa ideia, né? Eu estou cheio do Espírito. É como se fosse esse copo aqui transbordando. Não, o Espírito é uma pessoa. Por quê? Olha o que Pedro fala lá em Atos 4. Por que vocês mentiram ao Espírito? Você não consegue mentir a uma água. O texto bíblico diz assim, e o Espírito Santo se entristeceu. Um óleo não pode se entristecer. A Bíblia está dando pessoalidade. Ela está dizendo que o Espírito é uma pessoa. Não, você está ouvindo isso? Um autor americano chamado Erickson, ele diz algo muito interessante. Abre aspas, ele diz assim, é por meio do Espírito que Deus não está distante de nós. O Deus Trino só chega através de nós. E os atributos comunicáveis de Deus só são acessíveis a nós por causa do Espírito. Meu irmão, aleluia. Eu acho lindo essa fala de Cristo, porque, por exemplo, quando Jesus ascende aos céus, João 14, ele fala assim, eu vou, mas eu envio o querubim. Ele não falou, eu envio um querubim, eu envio Miguel, eu envio um arcanjo. Ele falou, eu vou, mas eu envio outro, meu Deus. A palavra outro é alos, da mesma forma, da mesma essência, do mesmo poder, da mesma glória, e ele estará convosco. Aí essa palavra é linda, todos os dias. Aleluia. Glória, irmão, maravilha. Queridos irmãos, os dons espirituais que o Espírito opera, no que diz respeito a todos esses dons, nós vamos observar nas Escrituras que o pneuma ele vai agir de forma diversa. Eu já falei várias vezes sobre isso aqui, essa igreja é ensinada para a glória de Deus. E às vezes a gente pensa que, na verdade, nós criamos uma elite pentecostal. Aqueles que têm os super dons valorizados e aqueles que têm os dons que ninguém quer. Os dons que são menos destacados. Só que se você pega todas as listas de dom, Efésios 4, Romanos 12, 1 Coríntios 12, você vai observar que quem reparte tanto de ministério como de serviço, e como dons ministeriais de serviço e espirituais, é o Espírito. Pegue lá 1 Coríntios capítulo 12, do 1 ao 11, você vai ver. E pelo mesmo Espírito, dom de línguas, e pelo mesmo Espírito, dom de sabedoria, e pelo mesmo Espírito, dom de discernimento, e pelo mesmo Espírito, dom de curas, e por aí vai. É o mesmo Espírito. E outra coisa, tem um texto que eu acho muito lindo. Pode colocar para mim, 1 Coríntios 12, 11. Esse eu quero que você leia. Esse texto aqui, ele é um texto tão maravilhoso, porque ao mesmo tempo que ele está falando, olha aqui para mim, irmão, ao mesmo tempo que esse texto está dizendo, depois de falar de todos os espirituais, ao mesmo tempo que ele está dizendo que é o Espírito que te dá os dons, ele está dizendo que é o Espírito que te coloca e escolhe o lugar onde você vai ficar no corpo. Ele vai dizer assim, mas um só, e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo. Lembre dessa palavra aqui, distribuindo-as. A tua versão pode ter distribuindo-as ou repartindo. Essa palavra distribuindo, isso aqui é maravilhoso para nós pentecostais continuistas. Sabe por quê? Porque esse distribuir, o verbo é um gerúndio, significa ação contínua. Como assim, pastor? O mesmo Espírito que deu lá na igreja primitiva. Isso aqui quebra o John MacArthur, irmão. Quem sou eu na fila do pão perto do John MacArthur, né? Mas isso aqui quebra o sensacionismo dele. Porque ele diz que o dom espiritual morreu com o último apóstolo João. Só que o Espírito distribui, a ação contínua. É para hoje, é para essa noite, se você crê. Aleluia! Individualmente a cada um, conforme ele, não você. Não adianta você orar, para com esse negócio que isso é dogma pentecostal. Eu não estou aqui para defender dogma de instituição. Porque você tem que falar em línguas. Você só vai falar em línguas se o Espírito quiser. Você pode crescer, morrer, orar em todos os montes dessa capital. Se ele não quiser te dar o dom de língua, ele não vai te dar. E escute, eu não estou falando para você parar de orar. Eu não estou falando para você parar de buscar. Busque, procure seu lugar no corpo. Mas quem vai escolher onde você vai ficar é o Espírito. Efésios 4, 12. Olha aqui.
olha para que é. Irmão, ele não dá tiro fora do alvo. Depois de falar dos dons ministeriais, apóstolos, profetas, pastores, doutores e mestres, 5 dons, ele fala, eu dou o dom com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Ele está dizendo assim, eu estou dando para eles dom. O que é dom? Dom é o seguinte, todo mundo que está aqui tem um talento. Só que o dom vai além do talento. Por quê? Porque o dom é uma ação do Espírito. Deixa eu perguntar uma coisa para você aqui. Parece que eu não sou pentecostal quando eu falo isso, mas eu sou, irmão. Você sabe que eu sou. Mas presta atenção aqui para mim. É toda vez que você ora em alguém e alguém é curado? Responda para mim, por favor. Você que está aí em casa me acompanhando, é toda vez que você ora em alguém é curado? Sim ou não? É curado quando? Só quando o Espírito? Sim ou não? Há uma discussão em cima disso, mas esse não é o nosso texto de hoje. Mas presta atenção aqui para mim. Beleza. Quem dá o dom de cura? O Espírito. Sim ou não? E quem dá o dom de línguas? Por que você fala em língua a hora que você quer, então? Que é o mesmo Espírito que faz todos os dons para o corpo, você só pode falar em língua quando o Espírito quiser. É que o camarada já decorou a língua dele. Aí ele nem ora. Ele já chega no culto. Tá. Eita, carne doida, meu irmão. Eu estou te ensinando aqui, pentecostal, abençoado e avivado. Presta atenção. Pastor, você está falando que não é para falar em língua. Muito pelo contrário. Paulo diz na carta aos Coríntios, não proibais que ninguém falais em línguas. A língua é um dom do Espírito. Com interpretação edifica a igreja. Quem fala só edifica a si mesmo. Só que o Espírito dá todos os dons e não só os... Agora, irmão, olha que coisa tremenda aqui. Dom não significa que você é maduro espiritual. Sabe por quê? Porque essa igreja tinha todos os dons espirituais e Paulo chamou ele de carnais e de meninos. Você está aprendendo? Agora olha, para que é que o Espírito dá o dom? Eu dou para aperfeiçoamento dos santos, para desempenho do seu serviço. Escute, uma coisa é você trabalhar com o seu talento. Jesus. Outra coisa é você trabalhar cheio do Espírito. É igual aquela ação, por exemplo, a irmã vem dar uma palavra aqui, o pastor vem dar uma palavra, ele vai, prega, tal, aquela coisa, a gente vê visivelmente que não é o homem. Irmão, a gente sente até o momento, até aqui foi o pastor Narciso, daqui para lá não foi mais, a gente não é a capacidade da gente. Tanto que depois, quando a gente desce da tribuna, a gente, meu Deus, o que foi que eu falei para aquele irmão? É uma ação sobrenatural do Espírito para aperfeiçoar os santos. Agora olha essa palavra, desempenho do seu serviço. Deus te dá dom, e todo mundo aqui tem dom, viu? Essa força aí, se fosse o Espírito eu tirava o teu dom agora. Vou falar de novo, todo mundo aqui tem dom, irmão. E esse dom que Deus te deu, olha para que é? Para edificação. Aleluia. Ei, egoísta, não tua, somente, mas do corpo. Agora olha o verso 13. Esse é o texto mais lindo ainda, porque ele fala, até que todos, não é até que o pastor, até que os diáconos, não é até que os obreiros, é até que, meu Deus, aleluia. O Espírito, quando ele vem, ele enche o porteiro, ele enche as irmãs, ele enche a zeladoria, ele enche os obreiros, ele enche o pastor, ele enche o corpo. Olha que coisa linda. Lembra que meu irmão, isso aqui é forte. Lembra que a profecia de Joel, capítulo 2, superior ao Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento a ação do Ruá era em algumas pessoas. Eu vou ver o Ruá agindo em Moisés, eu vou ver o Ruá agindo em alguns sacerdotes, eu vou ver o Ruá, o Espírito agindo em alguns líderes, alguns reis, mas era limitado. Só que para nós, meu irmão, glória, vossos filhos e vossas filhas profetizarão.
para nós abundou. É como se o céu tivesse aberto, assim, rasgado, e Deus dizendo: olha, para vocês eu vou dar porção dobrada, triplicada, cheia, porque é a igreja. Aleluia. Pastor Narciso, nós vamos chegar ao pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura. Aleluia. Não é qualquer charlatão que vende água, que vende óleo, que te engana com secretismo, que vai te levar. Eu estava falando, hoje estava caminhando com o Wesley, estava falando para ele: Wesley, as pessoas têm dificuldade. Porque eu quero arrumar uma igreja perto da minha casa. John MacArthur diz: procura a igreja mais próxima da Bíblia, não mais próxima da sua casa. Se for para você andar 10 quilômetros, para você ouvir Bíblia, vá, pague um Uber, vá de bicicleta, vá de carro, vá de mais, vá. Porque faz parte da tua vida, isso é o teu alimento espiritual. O que adianta, às vezes, você congregar do lado da sua casa? Por isso que o Mateus atravessa, né, Mateus? De lá. Ele mora perto, irmão. Amém. Olha só, nós precisamos entender um negócio aqui, presta atenção. Por que e para que o pneuma, o Espírito, opera essas realizações? Beleza. Cheios do Espírito. Tem alguém cheio do Espírito aqui, irmão? Oh. Nos 28 capítulos de Atos dos Apóstolos, que é o livro que conta os 100 primeiros anos da Igreja do Senhor Jesus na Terra, o doutor Lucas, de forma brilhante na sua narrativa, narra a unção e a ação pneumatológica. A ação, para que falar assim, né? A ação do Espírito na igreja. E se você pegar os 28 capítulos, você vai ver que depois de Atos 2, a igreja nunca mais foi a mesma. Nunca mais. Tanto que no 3, um paralítico levanta. No 4, um casal morre porque queria enganar o Espírito. No 5, Gamaliel fala assim: rapaz, para, vocês não vão parar isso. Se isso é de Deus, ninguém vai parar, vai continuar. E continuou. 2000 anos depois, nós estamos aqui. No 7, Estevão morre. No 8, ele levanta Paulo, fraco. No 13, começa a primeira viagem missionária. Ele vai andando e fundando igreja. No 16, a segunda viagem. Por aí vai, irmão. É o livro todinho mostrando o que uma igreja cheia do Espírito Santo é capaz de fazer. Muito bem. E em busca desses dons. Quando a gente fala de buscar dom, e eu queria falar de batismo com o Espírito Santo. Os pastores assembleianos, depois verem a mensagem no YouTube, ou trechos que eu posto, eles não vão mais me convidar para ir nas Assembleias de Deus pregar. Mas eu não estou preocupado com isso, não. Não estou preocupado. E eles convidam, irmão, o dono da obra é o Senhor. Eles convidam. Agora presta atenção. Atos capítulo 2. É o famoso texto pentecostal do batismo com o Espírito Santo. Ontem, o curso avançado de teologia, aqui atrás, que começou, o professor Dilson Neto estava explicando sobre a história do pentecostalismo. Olha aqui para mim. E os assembleianos, tem algum assembleiano aí? Olha, irmão, dá glória a Deus, você é assembleiano. Aleluia. Com muito orgulho e com muito amor. Os assembleianos criaram um dogma em cima do texto de Atos 2. E chega até a ser revoltante. Viu, pastores? O legalismo e o dogmatismo de vocês chega até a ser revoltante. Por quê? Lista, vamos consagrar os irmãos. A igreja está crescendo. Dá uma glória a Deus aí. Isso. Então precisamos de obreiro. Aí vamos fazer uma lista? Vamos ver para quem vai passar no obreiro. Aí pega uma lista e coloca. Tem testemunho? Confere. Homem de Deus. Congrega? Confere. Dá dízimo, pode faltar esse, né? Dá dízimo, confere. É um homem, é um bom esposo, confere. Não é dado ao vinho, confere. É um homem que tem mansidão e tem frutos do Espírito, confere. Fala em línguas, não, tira. Aí os irmãozinhos que nunca falaram, quem nunca falou em línguas aqui, levante a mão. Levante, irmão. Isso. Presta atenção. Eu ia falar uma besteira aqui, mas não vou falar não. Eu ia falar uma besteira aqui agora. Jesus me deu livramento aqui agora. Olhe para mim aqui. Os irmãos que não falam em línguas cresceram com preconceito. Sabe por quê? Porque nas assembleias de Deus, nas desinformadas, eles cresceram ouvindo
que só tinha o Espírito Santo quem falava em língua. E haja o rapaz orar, e o jovem era o batizado, enrolava a língua e falava, era dom, é gostoso mesmo falar em língua, quem tem esse dom sabe o que é isso, e isso, aquilo, mas nada do jovem falar em língua. Ele chegava, inúmeros jovens chegaram comigo e falaram: pastor, eu não tenho o Espírito Santo. Eu falei: meu filho, não fale besteira. Você não tem o dom de línguas. O Espírito Santo você tem desde o dia que Ele te regenerou, para você acreditar que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador da sua vida. Outra coisa, aí tá, agora apareceu um monte de poderoso aí. Quem são os poderosos? Quem tem um dom de línguas, porque é externo, o dom de profecia, que revela tudo. Agora os profetas estão raríssimos, é CPF para frente, né? E o dom de cura, são dons externos. Quem tem esses três é poderoso. Quem limpa a igreja não tem um Espírito. Quem tem dom de intercessão não tem um Espírito. Quem tem dom de ministério não tem um Espírito. Mas quem tem língua, agora eu te pergunto, lá vai, glória. Só fala se você dá glória. Que espírito é esse? E que língua é essa? Que fala meia hora de língua aqui e 2 de fuxico lá fora. Eu conheço pessoas, olhe para mim, que nunca falaram em línguas estranhas na vida. E que são muito mais crentes com frutos visíveis do que pessoas que falam. Aí eu vou dizer que o Espírito Santo não está neles, só porque a Assembleia de Deus quer. Eu não sou convencionado não, irmão. Aleluia. Amém ou não amém? Agora presta atenção, mas pastor, Atos 2, estavam reunidos em todo lugar, ainda faz aquela, estavam reunidos em todo lugar, e de repente veio um som do céu como um vento veemente e impetuoso, e começaram a encher toda a casa, e foram repartindo línguas como labareda de fogo, e começa. Irmão, olhe para mim aqui, o que eu vou te falar aqui é lindo forte e libertador. Se você estudar Atos dos Apóstolos, capítulo 2, você vai ver a maravilha do que é esse texto bíblico. Olhe para cá. Jerusalém está 50 dias após a Páscoa, a Pentecoste. Por isso que é Penta, 5, Pentecoste, 50 dias após a Páscoa. Nessa festa, todas as pessoas geograficamente do mapa vêm para Jerusalém. Jerusalém tem 50 mil habitantes nesse tempo. Quantos? Só que aqui no Pentecoste tem 150 mil. E outra, se você ler o texto, tem gente de todo canto. Capadócia, judeu, romano, prosélito, árabe, egípcio, sírio. De todas, parece que são 18 ou mais nacionalidades no texto. Olha aqui para mim. Aí o camarada pega um texto desse, que é poderoso, evangelístico, regenerador, e quer falar que é só línguas estranhas. Escuta, primeiro, que o texto bíblico diz que quem falava em línguas eram os 120. Mas quem ouvia no seu próprio idioma. Então eram línguas inteligíveis. Línguas que eram, ou seja, o que era que eles estavam falando? Italiano, hebraico, cópita, língua egípcia, e por aí vai. E no versículo, coloca para mim, Atos 2:11. Meu irmão, se tu não der glória, eu paro agora nessa. Depois de falar das nacionalidades, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, como os ouvimos, olha o que eles ouviam, irmão. Eles ouviam falar das grandezas de, olhe para mim, 120 judeus nacionalistas e exclusivistas que pensavam que a salvação era só para Israel. Nesse dia aqui, Deus está quebrando o protocolo e está dizendo: a salvação não é só para vocês, é para italiano, é para árabe, é para prosélito, é para judeu, é para muçulmano. Aí o cara quer pegar um texto desse, que é evangelístico, poderoso, libertador, e falar: olha, se tu não falar a língua, tu não tem o Espírito Santo. Vai plantar coco, irmão. Vai enganar outro, vai enganar Nécio, não tem como. Esse texto aqui é Jesus mostrando que o Espírito veio sobre toda a carne, sobre todo o povo, tribo, língua e nação.
Amém ou não amém? Aprenda em nome de Jesus. Isso é maravilhoso. E eu quero concluir, dá certinho o meu tempo. Escute isso aqui. Pastor Narciso, o que eu faço para me ter o Espírito Santo? Irmão, preste atenção, olhe para cá. Segundo Romanos 12, 3 e 6. Romanos 12, 3 e 6. Todos os dons, independente de quais eles sejam, eles são dados para você de graça. São 3 palavras no grego para dom. Charisma, charismata e domata. Charisma, charismata e domata. Essas 3 palavras no original significam um presente, um favor imerecido, algo dado involuntário. Ou seja, para você receber um dom, você não precisa de nada, é o Espírito que te dá de graça. Não é mérito meu conseguir um dom. Eu não tenho um dom porque eu orei. Ouça o silêncio no arraial. Eu tenho um dom porque o Espírito me concedeu. Mais uma vez repito, não estou ensinando uma doutrina para você ser um preguiçoso espiritual. A Bíblia ensina a orar e a Bíblia ensina a buscar dons. Inclusive a Bíblia fala buscar os melhores dons. Mas não é por mérito que você ganhou. Simplesmente Deus falou assim: vou presentear Narciso, Gabriel, Rafael. Para quê? Para desempenho do serviço, para crescimento do corpo, para multiplicação. Agora preste atenção nisso aqui. Beleza. Qual era o segredo? Coloca para mim. Atos 2, 42. Está aqui, irmão. Isso aqui é algo que as igrejas pegaram, estão tentando colocar entretenimento, porque esses pastores e líderes que colocam, nada contra, tá? Tem momentos, não vou ser tão radical também aqui, tem momentos no culto que pode sim se apresentar um teatrinho aqui de criança. Pode. Dependendo do momento. Uma data comemorativa, uma data festiva, dá para fazer isso. Agora, todo santo culto, um monte de gente pulando balé na frente da igreja. Pelo amor de Deus. Aí não dá. Olhe para mim. Por que eu estou falando isso aqui? Porque essas pessoas que fazem isso, elas querem ocupar o culto com entretenimento. E essas pessoas que querem ocupar o culto com entretenimento, elas não acreditam no poder da palavra que está aqui. Porque se acreditasse que o livro muda, transforma, regenera, liberta, sara, cura, elas se preocupavam na reunião em dar tempo para a explanação do culto. Aí haja protocolo, haja ideia, haja pesquisa para fazer, não precisa. Olha aqui o segredo, ó. E perseveravam. Isso aqui não é relativo. Isso aqui, vale na América, vale na Europa, vale na China, vale em qualquer lugar do mundo. Isso aqui é absoluto, ó. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Versículo de número 43. Quando eu estou na doutrina, na oração e na comunhão, automaticamente os sinais e prodígios vão acontecer. Vão acontecer. Por quê? Porque o Espírito vai estar onde a palavra está sendo pregada, ensinada, ministrada. Agora, se você quiser ir para aquela igreja que te dá uma rosa vermelha, pegue sua rosa. E não é de graça não a rosa, tem que dar uma indulgência do século 21. Eles camuflaram com um novo método. Pegue a rosa, olha aí. Você vai levar essa rosa vermelha. Acredite se quiser. Você vai levar essa rosa vermelha para sua casa. Você vai deixar na estante, ou no quarto, ou no ambiente da sua casa onde tem mais contenda. Durante essa semana, essa rosa vai sugar toda a contenda que tem na sua casa. E quando for no domingo, você vai trazer essa rosa e o pastor vai estar aqui no altar. Pegou, Ricardo, alguma rosa lá? Olhe para mim aqui, irmão. O pastor vai estar aqui no altar no domingo com uma rosa branca. Olha a ideia. Você levou a vermelha, mas vai receber a branca, porque a branca é paz para o seu lar. Aí o crente já vai. E a Bíblia na mão dele que ele não lê. E o salário, ó.
Olhe para mim aqui. Bate uma palma, irmão, para o Rei Jesus. Aplauda, ele está aqui dentro nessa reunião. Eu não preciso fazer nenhum malabarismo para ele operar na tua vida hoje aqui. Eu não preciso mandar você andar no sal para ele operar na tua vida aqui. Eu não preciso te vender óleo, nem indulgência, nem rosa. Só o poder dessa palavra pode fazer você mudar. Escute, pessoas que fazem isso, ou ainda não entenderam, porque presta atenção, tem dois tipos de pessoas. Tem os que fazem porque são ignorantes, e ignorância que eu falo nesse contexto é falta de conhecimento, de informação. Ou tem pessoas que fazem porque são mau caráteres. Tem dois tipos de pessoas. Tem aqueles que são inocentes, e se eles forem de Deus, em algum momento Deus vai abrir os olhos deles, vai tirar de lá, porque Deus não perde nenhum dos seus. Mas tem pessoas que são mau caráter, que sabem que isso é um meio, a fé é o melhor meio de roubar alguém. Talvez você não saiba disso, mas a fé é o melhor meio de tirar dinheiro de alguém. Então essas pessoas que fazem isso, ou elas não acreditam no poder que há nas Escrituras, ou elas não conhecem o poder que há no Espírito Santo. Mas pastor Narciso, e o meu óleo que eu me passo toda noite antes de dormir? Tu tem um óleo lá, Mateus? Não? Aleluia. Eles... óleo de peroba, essa é boa, né? Serve para cara de madeira. Irmão, esse óleo só serve como um perfume mesmo. Porque o óleo você já tem. Aleluia. E quem é o óleo, pastor? É o Espírito que eu estou falando nessa noite. Aleluia. O óleo já está sobre a tua vida, já transborda sobre a tua casa, já transborda sobre a tua cabeça, já está sobre os teus filhos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Último ponto, já fechei aqui, ó. Irmãos, nós aprendemos a diagnosticar, usar essa palavra aqui. Nós aprendemos a diagnosticar a ação do Espírito externamente. Nós pentecostais temos essa falha. Nós acreditamos que uma pessoa está cheia do Espírito quando ela está rodando, levantando a mão ou falando em línguas em êxtase. Não que isso não seja manifestação. Também não vou dizer que não é. Pode acontecer. Cada pessoa tem seu modo de adorar. Eu sou esparrento. Quando eu sinto a alegria do Espírito na minha vida, eu pulo, eu levanto a mão, eu choro, eu falo em línguas. É o meu jeito. E você não tem nada a ver com isso, eu não tenho nada a ver com o jeito que você adora. Só que a maior manifestação do Espírito Santo na nossa vida não vai ser externa somente, mas vai ser internamente. Uma pessoa que está cheia do pneuma, cheia do Espírito, ele é um bom pai, ele é um bom cidadão, a ética dele é valorizada, ele compra e paga, ele tem testemunho dos de fora, dos de longe e dos de perto. Ele tem frutos dignos de arrependimento. Esse é o maior sinal que o Espírito está dentro da tua vida. Então não se empolgue com talento. Até um satanista ou um político corrupto pode tomar essa tribuna e te emocionar com palavras. Só que a Bíblia diz que quem tem o Espírito que está na tua vida, ele bate com o Espírito que está na minha vida. João capítulo 4, versículo 1. Prove os Espírito. Amém ou não amém? Que o Espírito Santo te guarde. Aleluia. Volte daqui cheio dessa presença do Espírito Santo. E comece a orar mais, dizendo: Espírito Santo, eu quero, como tu é uma pessoa, eu quero fazer um elo mais forte de amizade contigo. E o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado. Você de casa, Deus te abençoe também, que o Espírito esteja sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família. Amém, amém. Bata uma palma para o Rei.